Eu espero que vocês. Ótimo. Eu vou gravar porque isto tem que ser visto e revisto muitas vezes. Muito bom, Beto. Então vamos lá, gente. Já perceberam que eu estou muito bem disposta para falar sobre esse tema apaixonante que é ômega 3 e a genética. Então, esse tema é bem fascinante, é importante a gente ter o conhecimento das variabilidades genéticas. Eu digo para vocês que o ômega 3 ele é importante para a nossa saúde global, tá bom? E saibam que a genética, sim, ela influencia a biodisponibilidade, não só do ômega 3, mas de diversos compostos. Então, entender essas variabilidades que eu vou passar para vocês explicam por que que alguns pacientes reagem muito bem e outros nem tanto. E às vezes a gente precisa aumentar um bocadinho a dose. Então vamos lá, o Humberto já falou muito lindamente a respeito do meu currículo, mas vocês já sabem, olha, sou PhD em farmacologia pela Unicamp Brasil, especialista em programação epigenética com ênfase em doenças metabólicas, inflamação, diabetes, palestrante e professora, idealizadora da mentoria EpiGen, enfim, então tem um vasto currículo aqui, já são mais de 5 pós-graduações, a minha última foi aqui em Portugal, em Genética e Genômica Clínica, na Universidade Nova de Lisboa. Então vamos lá, gente, já falar sobre esse tema, tá bom? Não vou enrolar muito, a gente vai conversar sobre as biodisponibilidades, sobre as variabilidades genéticas. Eu quero dizer para vocês que nós somos únicos, nós possuímos essa individualidade bioquímica e essa visão da medicina funcional e de precisão, ela acontece hoje na era das ômegas. Então, é através desse conjunto multifatorial que aborda os fatores epigenéticos, o nosso patrimônio genético, as marcas epigenéticas que nós recebemos das nossas mães quando estávamos na barriguinha dela, esses efeitos transgeracionais, aquilo que escolhemos diariamente, como jantar, almoçar, praticar atividade física, os fatores ambientais, as interferências, os metais pesados, tudo isso vai se comunicar com o nosso segundo genoma, que é a microbiota humana. Então, nós sabemos hoje, atualmente, que todas essas informações, elas são lidas através de biomarcadores. Portanto, hoje nós temos uma ciência que nos permite conhecer as variantes genéticas, essas alterações genéticas relacionadas ao metabolismo de antioxidantes, ao metabolismo de fármacos, ao metabolismo de nutrientes, e sim traçar novas escolhas, traçar estratégias funcionais para um envelhecimento saudável e, claro, com melhor qualidade de vida, com melhor qualidade de vida. Bom, eu quero que vocês entendam que a principal causa hoje do desenvolvimento dessas doenças metabólicas, ela está sim entre a interação de genes, estilo de vida e meio ambiente. Então, é o espossoma, que é esse conjunto de fatores moldando a expressão dos nossos genes. Nós nascemos com uma expressão gênica. No entanto, essa expressão gênica, ela é moldada com o nosso estilo de vida. Tudo bem? Então, saibam que as maiores ameaças à saúde surgem sim de como vivemos, de como trabalhamos, o nosso estresse, o que comemos, como nos divertimos. Então, percebam que essas escolhas que vão moldar a direção. E muitas vezes a gente vai precisar parar e recalcular a rota para permanecer saudável o maior tempo possível. Tudo bem até aqui? Boa, então vamos lá. Bom, o que nós vemos hoje, qual que é o cenário que nós vemos hoje, né? Nós temos uma medicina convencional e nós temos a medicina funcional, a medicina de precisão. E gente, eu não estou aqui olhando aqui os comentários para não perder o foco, mas qualquer coisa, vocês me sinalizem, tá bom? Bom, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, gente, nós estamos caminhando, muitos dos profissionais da área da saúde e eu faço parte desse movimento, muitos profissionais da área da saúde, eles estão migrando da medicina convencional, da saúde convencional para a saúde funcional, a saúde de precisão. Eu trouxe essa árvore para ilustrar para vocês. Eu quero dizer, vamos pensar numa estrutura de uma árvore. Para manter essa árvore saudável, permitir que ela floresça, é necessário cuidar dos elementos básicos. Quais são os elementos básicos? São o solo, as raízes, e da mesma forma, se essa árvore não estiver saudável, o primeiro lugar que a gente deve investigar as causas são o solo e as raízes. Na medicina funcional e na medicina de precisão, esse é o mesmo princípio.
qual que é a nossa visão? A nossa visão e o que mais importa é a gente identificar os fatores básicos relacionados ao estilo de vida. Carol, quais são os fatores básicos relacionados ao estilo de vida? Sono, atividade física, nível de estresse, ansiedade, os fatores genéticos, todos esses, gente. Então, saibam que esses fatores sim que vão apertar o gatilho para o desenvolvimento das doenças metabólicas, as alterações nos processos fisiológicos, o desequilíbrio está ali no tronco dessa árvore, tá bom? Pensando nessa estrutura. Então a gente precisa cuidar da base, da base. E, infelizmente, na medicina convencional, certamente você, eu e qualquer um de nós vai sair daquele atendimento com uma prescrição farmacológica. Muitas vezes, muitas vezes. Então, na medicina convencional, como que ela é exercida atualmente? Tende a examinar somente os galhos, não a profundidade, não tem essa visão 360 que a gente deve direcionar, a gente precisa, os nossos, existe uma integração, uma sinergia, e é necessário a gente integrar, a gente analisar essa sinergia, tá bom? Então, infelizmente, a medicina convencional, ela tende a examinar primeiro os galhos, as folhas, ignorando os aspectos centrais, os aspectos básicos relacionados aos fatores do estilo de vida. Tudo bem? E aí, o que que acontece, gente? O que que acontece? Avança as doenças metabólicas, né? Então, as doenças metabólicas, as doenças crônicas estão sim associadas a um estilo de vida inadequado e elas têm uma característica muito comum. A primeira é o distúrbio da homeostase e a segunda é a meta-inflamação. Um dos palestrantes e um dos amigos que eu tenho uma profunda admiração é o Pedro Bastos. Ele fala muito a respeito da meta-inflamação, ok? Inclusive, o próximo slide eu trago sempre. Bom, já perceberam que eu dou bastante aula, então, assim, nós temos uma parceria bastante grande, eu gosto dele, enfim, e faço questão de trazer aqui alguns insights dos artigos dele. Bom, então eu quero dizer para vocês que acontece um distúrbio metabólico, tá bom? Esse distúrbio metabólico, ele acontece por um desequilíbrio na homeostase, e o segundo desequilíbrio é essa meta-inflamação, que é essa inflamação crônica, essa inflamação de baixo grau, e nesse sentido a gente pode sim pensar que a fisiopatologia dessas doenças crônicas, elas conectam a inflamação com a homeostase, ok? Então, um metabolismo desregulado, inadequado, ele vai induzir a secreção de várias citocinas pró-inflamatórias, interleucinas, fator de necrose tumoral, e essa inflamação crônica de baixo grau é a consequência de uma interação sinérgica entre o hospedeiro, entre o indivíduo, entre o paciente e o espossoma. Carol, o que é o espossoma, gente? Aí é uma outra aula. O espossoma é um conjunto de fatores, tá bom? É um conjunto de fatores que você está inserido. Então, são os disruptores endócrinos, é a cafeína, os seus alimentos inflamatórios, é a falta de atividade física, ou seja, sedentarismo, como que vocês estão vendo, a bebida alcoólica, o estresse, enfim, são vários os fatores, tá bom? Que conectam, que fazem com que exista essa interação entre o hospedeiro e entre o espossoma. E essa combinação de fatores ambientais que incluem a dieta, o estilo de vida, atividade física, os poluentes, produtos cosméticos, farmacêuticos, tudo isso vai se conectar com o nosso genoma e vai modular a expressão dos nossos genes. Vocês precisam entender também que existe uma outra ciência chamada de epigenética. A epigenética, ela está acima da genética. Então, a epigenética, ela vai moldar a expressão dos nossos genes. E nós temos a genética, que é o nosso patrimônio genético, e esse não muda. O que vai mudar é a forma como esse gene vai ser expresso ao longo da sua vida. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos aqui a essa imagem lindíssima. Aqui eu mostro para vocês as consequências e as causas da inflamação crônica, ok? A inflamação crônica, a inflamação sistêmica de baixo grau e suas consequências. Então, vocês podem observar à esquerda os gatilhos mais comuns para essa inflamação incluem infecções crônicas, inatividade física, obesidade visceral, desbiose intestinal, dieta, isolamento social, estresse, sono. Então, infelizmente, né, existem algumas profissões, tá? Que, por exemplo, aeromoça, médicos que trabalham, que estão dando plantões, que há uma privação de sono enorme, tudo isso está conectado e gera, assim, uma inflamação crônica de baixo grau que nós, e foi
Foi tema da minha tese, que é essa alteração da ritmicidade circadiana. A gente sabe que esse ritmo interrompido, ele leva ao aparecimento também de doenças metabólicas. Então, tudo isso, a gente vai se conectar e vai levar ao aparecimento dessas doenças metabólicas que incluem a inflamação, ok? Então, como mostrado à direita, as consequências aqui vocês podem observar, que é a síndrome metabólica, o diabetes, a doença hepática, a doença hepática gordurosa não alcoólica, as doenças cardiovasculares, o câncer, a depressão, as doenças autoimunes, doenças sim neurodegenerativas e por aí vai, ok? O que eu quero que vocês entendam é que existe uma inflamação boa, que é essa aqui. Ok? A inflamação, gente, é um mecanismo fisiológico, é um mecanismo crucial, é um mecanismo fundamental, essencial para a nossa sobrevivência, ok? Ela é. Só que o que que acontece? A partir do momento que esses objetivos eles são cumpridos, existe, por exemplo, imagina que seu filho cai, que se machuca, arranha, ok, existe essa inflamação pontual, aguda. A partir do momento, tá, que essa inflamação, imagina que um adolescente obeso, um adulto obeso, a partir dessa inflamação, que ela vira uma inflamação sistêmica, uma inflamação que deixa de ser aguda e passa a ser crônica, aí sim nós temos um grande problema, ok? Então, nesse sentido, eu quero que vocês entendam que essa inflamação crônica sistêmica, ela pode alterar o estado, inclusive nutricional, de vários micronutrientes e causar aqui diversas consequências, tá bom? Imunológicas, inclusive, e comprometer as respostas aos agentes infecciosos e até diminuir a eficácia de de muitas substâncias também, de muitos medicamentos. Bom, o que eu quero que vocês saibam, como que a gente pode controlar, quais são os fatores que a gente pode controlar, né? Então, nós sabemos que sim, a gente precisa controlar a atividade, a gente precisa controlar a modular a expressão dos nossos genes através da dieta, através da atividade física, através de um equilíbrio, né? Através do nosso equilíbrio, por exemplo, da nossa saúde mental, que vai, né? Que a gente precisa pensar a respeito disso, mas existe uma outra forma também que entra aqui como um complemento, que é a suplementação, ok? E aqui eu quero falar a respeito do ômega 3. Então, já que nós sabemos, né? Eu conectei aqui as variabilidades genéticas, a inflamação, as doenças metabólicas, a obesidade, tá? Os gatilhos para o desenvolvimento. Agora, assim, como que a gente pode ajudar esse organismo a trabalhar na sua mais alta performance? Então, nós temos aqui os ácidos graxos ômega 6 e 3, que são gorduras boas, são gorduras essenciais no nosso organismo, e a gente não produz, a gente precisa obter, ok? Então, é importante que vocês saibam que elas compõem as nossas membranas celulares e participam, sim, de uma sinalização essencial, tá bom? De uma sinalização fundamental para modulação inflamatória. Então, saibam que aqui, como vocês podem observar, o ômega 6 ele ajuda, sim, em processos inflamatórios naturais, como defesa, cicatrização. Já o ômega 3, ele faz o seu papel ali de apagar o fogo, ajudando o organismo a voltar no seu equilíbrio. O problema está na alimentação moderna, não é mesmo? É na alimentação moderna onde geralmente se costuma ter um pouquinho a mais do ômega 6. Tá? E aí nós temos um problema, porque quando a gente tem um desequilíbrio, principalmente no ômega 6, aí a gente pode também pensar no desenvolvimento aqui de uma meta-inflamação. Então, qual que é o mapa que eu trago para vocês? Esse é o mapa do metabolismo do ômega 3 e 6. Então, o nosso organismo, ele transforma tudo o que nós comemos, o que nós ingerimos em compostos bioativos. O ômega 6, ele é convertido em ácido araquidônico, que estimula a inflamação, ok? Algo necessário, algo que presente no nosso organismo. Já o ômega 3, ele segue um outro caminho, ele gera moléculas que vão resolver, inclusive são chamadas de resolvinas, que vão ajudar, que vão sinalizar o nosso organismo a ter uma melhor performance, tá bom? E por isso que é tão importante manter o equilíbrio entre esses dois ácidos graxos, ok? Entre o 6 e o 3. Isso porque, gente, qual que é a principal diferença? Durante muito tempo acreditava-se que a gordura
fazia mal, não é mesmo? Então, hoje sabemos que elas são extremamente funcionais, são fundamentais e servem como reserva da nossa energia. Elas formam um hormônio. Só para vocês terem uma ideia aqui que eu vou conectar isso também com vocês. Qual que é a molécula do colesterol para formar? Qual que é a molécula para formar a vitamina D? 7-desidrocolesterol. Então, qual que é a molécula principal para formar os hormônios? Vem da onde? Então, assim, nós sabemos que as gorduras, elas compõem as nossas membranas celulares, os fosfolipídios de membranas, e elas são essenciais. O que a gente precisa é ter uma boa escolha, ok? Então, as gorduras saturadas de origem animal, elas podem se tornar um problema, sim, quando consumidas aqui excessivamente. As gorduras insaturadas de origem vegetal, elas são protetoras, ajudam aqui nosso organismo. O principal perigo que eu vejo aqui, obviamente, são as gorduras trans, presentes em alimentos ultraprocessados, que aumentam, sim, o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, ou seja, o que eu posso passar para vocês é que o tipo e a qualidade de gordura importa, sim, tá? Então, é importante a gente pensar a respeito disso e, sim, seguir uma dieta aqui muito interessante, a dieta mediterrânea, que é um dos melhores exemplos de alimentação anti-inflamatória. Isso por quê, Carol? Porque ela é baseada em alimentos naturais, em gorduras saudáveis, como o azeite de oliva, como os peixes, que são ricos em ômega 3. Então, esses alimentos, eles reduzem, sim, essas moléculas, essas citocinas inflamatórias, como as interleucina 6, o fator de necrose tumoral, e melhoram também o perfil lipídico, tá bom? Então, o segredo da dieta mediterrânea é o equilíbrio, é a gente comer aqui muitos vegetais. Os vegetais, eu já me adianto aqui para vocês, que os vegetais verdes folhosos são ricos em complexo B, importante para um dos ciclos, né, que nosso organismo possui, que é o ciclo de um carbono, que é a interligação. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas, enfim, eu quero que vocês entendam que essa dieta mediterrânea ela é extremamente interessante porque ela possui um alto índice aqui de vegetais, de pouca carne vermelha e quase nada de industrializado. E sim, ela molda a expressão dos nossos genes, como eu falei para vocês, tá bom? Então, existem diversos benefícios quando a gente fala a respeito do ômega 3, principalmente dos benefícios cardiovasculares, tá bom? Então, tem inúmeros benefícios porque age como um antioxidante, anti-inflamatório, atua também em genes específicos que vão modular a nossa cognição, então é muito importante. E além disso, o meu foco, para quem me conhece um pouco mais, sabe que eu trabalho com a saúde materna e a saúde da mulher. Então, o ômega 3, para mim, ele é essencial nessas duas etapas, na pré-concepção, na concepção e na concepção e na lactação. Então, assim, e depois a gente sai. Então, eu digo assim, gente, o ômega 3 ele é fundamental em todas as etapas das nossas vidas. Só que existe uma etapa crítica que é muito vulnerável, que é a gestação. Então, essa é uma dosagem que essa é um tema que um dia eu posso trazer um pouco mais para vocês, mas é necessário muitas vezes eu identificar a quantidade necessária para essa paciente, porque existe uma demanda metabólica, existe uma demanda metabólica. Então, inclusive, no final da gestação, em termos de suplementação, eu aumento o DH no último trimestre de gestação, por um motivo que eu vou até mostrar para vocês, ok? Então, eu quero dizer para vocês que existem aqui o ômega 3 ele está inserido, né? Ele pode ser encontrado facilmente aqui em Portugal, principalmente tem a cavala, tem a sardinha, então em óleos vegetais, mas nada, muitas vezes o consumo não é suficiente, ok? Então a gente precisa de uma suplementação. E o DHA, ele é um componente estrutural essencial para o sistema nervoso central, para o cérebro. Ele representa cerca de 30% dos fosfolipídios de membranas neuronais. E esse é um dos motivos que eu aumento aqui o DHA no último final da gestação, ok? Essa presença ela é fundamental para manter a comunicação entre os neurônios, a plasticidade sináptica. Além disso, o ômega 3 ele estimula também a produção de BDNF, que é um fator de necrose, é um fator de neurotrófico derivado de cérebro que favorece a formação de novas conexões novas conexões cerebrais, tá bom? Que melhora a cognição, que melhora a memória, que melhora o aprendizado e o humor. Então, saibam que o ômega 3 ele também
vai modular vias, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Aqui tá essa, vou colocar aqui uma linha, uma canetinha para que vocês possam identificar o que eu estou falando. Quando eu falo desse gene aqui, tá bom? Isso aqui é uma presença de um gene, ok? É a produção o ômega 3, ele estimula a produção desse gene aqui, esse gene BDNF. Além disso, isso é por meio de uma cascata que a gente fala, que é a cascata via PI3 quinase, AKT, mTOR, que vai influenciar também certos hormônios, como a insulina, como a leptina. Ou seja, o ômega 3 ele não só atua na inflamação, ok? Ele literalmente modula todo o sistema nervoso central, modula o nosso cérebro, tanto em nível celular quanto molecular, ok? Então, falando aqui um pouquinho mais sobre esse tema que eu gosto bastante, isso que é a saúde materna, a saúde da mulher, o DHA, ele se incorpora nas membranas celulares, deixando mais estáveis, tá bom? Então, a partir disso, o nosso organismo, ele produz essas resolvinas, as nossas resolvidas são maravilhosas, porque elas vão atenuar esse processo de inflamação, e eu vou além, nesse primeiro trimestre de gestação é onde possui um estresse oxidativo enorme, então a gente precisa controlar esse estresse oxidativo através do ômega 3, tá bom? Através desse composto que vai modular essa via. Então, ela também ativa sirtuínas. Sirtuínas, gente, são moléculas, são genes conhecidos pela longevidade. Então, eu sou uma apaixonada pelo ômega 3. Esse estudo é um lindíssimo. Esse estudo ele mostra, por exemplo, ele teve como objetivo avaliar revisões sistemáticas e meta-análise para avaliar os efeitos da suplementação de ômega 3, de ácidos graxos de cadeia longa, que são os ômega 3, na gestação, na lactação e na primeira infância. E pasmem, em 273.523 participantes. Então, foi um grupo extremamente. Foi gigante o estudo, tá bom? Essa revisão demonstrou que a suplementação de ômega 3 durante a gestação pode exercer efeitos favoráveis contra a pré-eclâmpsia, contra o baixo peso ao nascer, quanto ao parto prematuro, quanto à depressão pós-parto, e sim melhorar as medidas antropométricas, o sistema imunológico, a atividade visual dos bebês. E por isso, gente, que, olha, o ômega 3 ele é utilizado, observem, o bebezinho, depois de 6 meses, ele já entra com DH, deveria, né? Deveria, tá? Deveria. Não é o que acontece, infelizmente, mas não é o que. Deveria. Então, na gestação, na lactação, na primeira infância, são eventos que necessitam, isso é extremamente importante, porque o DHA tem uma concentração. Uma informação extremamente importante é que o DHA tem alta concentração nos fosfolipídios das células neurais e a sua incorporação no cérebro, ela ocorre quase que exclusivamente no momento da gestação, na vida pré-natal e também pós-natal. Então, os benefícios, observem que os benefícios do ômega 3 são inúmeros, e principalmente também quando se trata da modulação intestinal, da microbiota intestinal. Esse paper também é maravilhoso. Ele mostra, vocês podem observar aqui o estado de desbiose, e depois com a suplementação de ômega 3 nós temos um estado de eubiose, ok? Quando as bactérias boas, elas vão aumentar a produção dessas bactérias boas, ou seja, na disbiose, há um aumento da inflamação, há uma resistência insulínica que impacta também no humor. O ômega 3 ele melhora esse cenário, ele reduz essa inflamação, ele fortalece o intestino e ele fortalece também a nossa imunidade. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês. Eu quero que vocês entendam o papel do ômega 3. Vocês já entenderam os benefícios, vocês já entenderam, vocês já sabem muito bem a respeito disso, mas eu quero que vocês saibam um pouco mais. Eu quero que vocês entendam que ele atua como modulador epigenético. O ômega 3, ele atua como um modulador epigenético. Ele conversa com os nossos genes. E quando nós falamos a respeito de epigenética, aí sim entra a saúde de precisão, entra a medicina de precisão. Muita gente acha que esse cenário está distante, mas pasmem, esse paper foi do Brasil, tá? Da USP, eu tenho um carinho enorme pelas faculdades, USP e Unicamp. Esse paper foi publicado pela USP em 2018 e mostra exatamente essa evolução. Hoje nós estamos aqui, esse é o futuro.
Esse é o futuro. Esse é o futuro, que a gente identifica os algoritmos, que a gente identifica essas variabilidades genéticas e identifica qual a melhor dose para aquele paciente. E isso faz total sentido porque nós somos únicos e nós possuímos essas variabilidades genéticas, tá bom? Então, esse é o verdadeiro futuro da medicina. E não é futuro, já é o presente. Já acontece isso em muitas clínicas, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil. Então, lá atrás eu comentei com vocês que que os precursores aqui do ômega 3, né, eles competem pelas mesmas vias, eles competem aqui, nós temos, né, o ácido linoleico e nós temos essas duas enzimas. Tem alguém Aqui nós temos, gente, nós temos o caminho, tá bom? Que é traçado, o metabolismo do ômega 3. Então, lá atrás eu comentei que os precursores, né? Nós temos aqui o ALA e o LA, que é o ácido linoleico, e o alfa ácido linoleico, que são ácidos, né? Que vão ser degradados, tá bom? Através de algumas enzimas, chamadas, quais são as enzimas? Desaturases. Só que quando essas enzimas, elas estão presentes aqui, elas fazem essa degradação, essa conversão, está presente os genes, tá bom? Então, aqui, nessa fase aqui, FAD-S1, FAD-S2 são genes que vão fazer essa biotransformação desses ácidos, ok? E aqui que entra a genética de precisão. Essas pequenas variações nesses genes explicam por que que algumas pessoas respondem a uma melhor suplementação, enquanto que as outras precisam de ajuste na dose, tá bom? Então, essas diferenças genéticas são, de fato, o coração aqui da medicina personalizada. Cada metabolismo vai corresponder de um jeito, vai necessitar de uma dosagem, tá bom? Então, aqui eu trago, por exemplo, esse gene que é muito estudado. Esses estudos mostram que algumas pessoas têm variantes de risco, e quando a gente tem uma variante de risco, ou seja, tem uma homozigose, aqui eu tenho um genótipo TT, que é um genótipo timina-timina, eu tenho um alelo de risco. O que que isso significa? Significa, muito provavelmente, que essa atividade, esse genótipo, né, ele pode. Ele tem uma atividade, ou seja, dessa enzima, ele pode ter um aproveitamento melhor do que quando combinado aqui do que o genótipo CC, do que a citosina, a citosina. Esses estão ligados a uma menor, desculpe, a uma menor atividade. Então, pessoas, quando eu observo uma homozigose ou uma heterozigose nesses genes, o que que eu identifico? Eu identifico que esses indivíduos, eles convertem menos, eles vão precisar de mais fontes, eles vão precisar de um ajuste de dose do ômega 3, porque eles convertem menos ácido alfa-linoleico em EPA em DHA. Ok? Então, os indivíduos que possuem uma heterozigose aqui e uma homozigose citosina-citosina, eles possuem uma menor conversão do ácido alfa-linoleico em EPA em DHA. E isso faz com que esse organismo necessite mais do ômega 3 para ser absorvido, tá bom? E é por isso que a genética muda tudo, porque ela mostra quem realmente precisa mais de suporte e precisa e permite um ajuste estratégico com precisão, ok? Esse é um outro estudo que mostra o quanto que as gestantes que possuem uma variabilidade genética específica em FAD-S2 apresenta maior ganho de peso durante a gestação e em níveis menores de ômega 3, tá? E isso acontece porque essas variantes genéticas, elas reduzem a eficiência das enzimas, as enzimas que convertem, as enzimas que biotransformam, ok? E que fazem a conversão do ácido alfa-linoleico em EPA e DHA, ok? E essas alterações, elas vão impactar não somente no sangue, na saúde materna, mas também em todos os outros, na fase da lactação, em todos os outros tecidos, influenciando diretamente o suporte nutricional do bebê. Ou seja, gente, entender o perfil genético do paciente, né, da gestante, do indivíduo, permite um ajuste funcional dessa suplementação, ok? Mas aqui vamos a um caso, né? De um amigo nosso que está aqui conosco, ok?
E eu só trouxe essa imagem que já me basta, ok? Então, eu tenho essa imagem aqui, a gente observa alguns dos genes, alguns genes aqui bem predominante, que é o FAD-S1. Aqui nós temos também um fator de necrose tumoral, um fator bastante inflamatório, o FAD, a interleucina 6, que é um fator também é um fator, é uma predisposição alta também para inflamação. Então, o que que nós identificamos aqui nessa análise, né? A gente sabe que esses genes, né, principalmente o FAD-S1, até mesmo o FAD-S2, eles fazem parte dessa conversão. O que que esse paciente me mostra? Esse paciente me mostra que ele possui uma dificuldade na conversão dos ácidos graxos, ok? Então, ao invés de eu ter um ácido graxo funcional, eu preciso colocar mais combustível, mais óleo nesse motor, mas eu preciso ajudar esse organismo a trabalhar de forma eficiente, tá bom? E como que a gente faz isso, né? Como que escolhendo os melhores suplementos, tá bom? Então aqui eu observo que existe uma combinação, e aqui a gente observa que, olha, o genótipo dele, ele possui um genótipo que eu acabei de falar para vocês, citosina, citosina, uma homozigose, não é uma heterozigose, é uma homozigose. O que que ele me mostra? Uma homozigose aqui, e no fator de necrose tumoral também é uma homozigose, é uma guanina, a gente tem um GG, tá? É um alelo também de risco. Então, a gente já observa essas alterações e fazem com que ele tenha uma necessidade maior. Olha aqui, ele está num. Eu nem preciso olhar para a barra, né? Mas olha só, ele está aqui no vermelho. Esse é o nosso amigo aqui que está conosco, o Santiago. Eu pedi nós conversamos um pouquinho, eu pedi se era possível trazer o teste genético dele, ele disse que sim, me mandou um monte, mas eu falei assim, vou selecionar esse. Depois eu olho com calma os outros. Mas, gente, como saber, então, que existe um equilíbrio, né, entre o ômega 6 e 3, né? Existe um teste que vocês conhecem muito bem, além do teste genético. O que que o teste genético ele mostra? Ele não mostra somente o ômega 3, ele mostra o desequilíbrio de de diversos nutrientes, tá bom? De diversos antioxidantes. Então, não é somente no ômega 3 que nós possuímos variabilidades genéticas, não, tá? Então, entender sobre isso, entender, por exemplo, olha, o Santiago, ele possui alterações em variantes genéticas importantes do complexo B, que isso impacta num processo importante que é a metilação. Existem algumas áreas, por exemplo, quando eu olho esse perfil, eu identifico, bom, somente aqui, tá, do Santiago, eu não vou, somente nessa página, o que que eu identifico aqui do Santiago? Eu identifico um estresse oxidativo que precisa ser cuidado, ok? Uma predisposição para uma inflamação, que também precisa ser ajustada através da alimentação, da prática de atividade física, dessas combinações dos fatores, e eu identifico aqui, pelo menos do ômega 3, essa necessidade. Mas saibam, como eu falei para vocês, identificar a metilação, o estresse oxidativo, o processo de detoxificação, de biotransformação. A inflamação é muito importante dos nossos pacientes e a gente consegue através do exame genético, porque eu identifico, olha, assim, o Santiago ele possui alterações em genes específicos da metilação, como por exemplo MTHFR, o Santiago possui alterações em genes específicos da PENT, específicos da inflamação, da detoxificação, da glutationa, das enzimas da longevidade, que é a glutationa S, a esperoxidase. Então, através de diversos estudos aqui genéticos, eu consigo ter essa precisão, identificar e fazer uma suplementação mais ajustada para o Santiago, tá bom? Mas agora, respondendo a pergunta de vocês, como saber o equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 no seu organismo? Gente, vocês sabem muito bem, muito, né? Vocês já estão aqui, vocês sabem a respeito desse teste, mas eu estou aqui para falar a respeito também desse teste, porque nós falamos aqui da genética e agora nós vamos falar de como medir, como quantificar, como avaliar, né, essa relação entre o ômega 6 e 3, né, no sangue. Então, esse teste, ele mostra o equilíbrio no nosso corpo, né, o excesso do ômega 6, que não é tão legal assim, tá bom? Que favorece a inflamação, e nós precisamos entender essa relação.
E esse teste é um teste muito preciso, é um teste que, quando combinado com o exame genético, é bastante interessante, porque aí sim nós temos um perfil completo, exatamente o que você já tem e o que você pode, qual sua estratégia para modular. E além disso, gente, eu olhando, eu sou muito específica, eu sou muito. Assim, eu não sou rasa, né? Assim, não sou, definitivamente não sou. Eu gosto de entender os porquês, tá bom? E eu vim ver, tá, a fórmula, eu vim ver a fórmula, eu vim ver os recipientes, eu vim ver o hidroxitirosol, o tirosol, a oleuropeína. E assim, gente, tudo isso eu já estudei, tá? E eu posso dizer para vocês que esse composto, esse blend, ele é rico em antioxidantes. Em antioxidante, além do ômega, que é um baita antioxidante, a gente está falando aqui de tirosol, de hidroxitirosol, de oleuperina, de flavonoides, que tudo isso, gente, o que nós, hoje eu tô com dois focos aqui de luz. Gente, nós estamos rodeados aqui de estresse oxidativo, tá? De poluentes, de estresse oxidativo. O que o nosso corpo precisa realmente é atenuar tudo isso. É atenuar, por quê? Isso vai gerando, sabe o que que vai gerando? Dano celular. Dano, sabe onde? No nosso DNA. E isso vai encurtando, sabe o que? Os nossos telômeros. Se a gente encurta os telômeros, a gente vive menos. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa de um balanço. A gente precisa equilibrar as nossas células, tá bom? Através de antioxidantes. E mais, gente, eu vi aqui também que há vitamina D. Que há vitamina D. Então, assim. É o combo perfeito, né? É o combo perfeito. E falando a respeito da vitamina D, eu disse para vocês alguns minutos atrás que a genética ela é vista, né, não somente especificamente do ômega 3, mas a gente avalia a genética. As alterações genéticas nas vitaminas, em micronutrientes, como por exemplo, vitamina D, selênio, magnésio, ferro. Existem alterações no metabolismo desses micronutrientes, ok? E vocês precisam entender que esses micronutrientes, por exemplo, a vitamina D, por exemplo, o ferro, o selênio, o zinco, eles fazem parte de metabolismos importantes no nosso organismo, tá? Então, a vitamina D, ela é uma vitamina, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, e pasmem, ela regula a expressão diretamente e indiretamente de 2.000 genes que já possuem elementos de resposta, ou seja, que são influenciados pela epigenética e que controlam uma infinidade de genes em todo o nosso genoma. Então, sim, é necessário a gente avaliar como está a sua vitamina D. E para isso, a suplementação ela tem também essa questão inclui aqui nesse blend a vitamina D. E falando sobre a respeito eu não vou aqui, se vocês quiserem, eu posso falar sobre essa via maravilhosa. Pera só um pouquinho, sobre essa via maravilhosa, tá bom? Aqui o que que eu enxergo aqui, né? Eu falei para vocês da molécula 7-desidrocolesterol, ela está aqui. Eu disse para vocês que eu sou profunda, mas de uma forma muito sucinta, nessa imagem, que eu acho uma imagem belíssima. O que que a gente observa nessa imagem? A gente observa todas as fases da farmacocinética. Vocês sabem que eu sou farmacologista, não? Então, eu sou apaixonada pela cinética e pela dinâmica. E nessa imagem, nós observamos desde a síntese, que é como que a gente adquire a vitamina D? 80%, gente, 80% da vitamina D, sabe onde ela está? Na exposição solar. 80% está aqui, ó. 80% está através da exposição solar. Quando nós, profissionais da área da saúde, nós falamos assim para os nossos pacientes, olha, você precisa pelo menos de 20 minutos se expor ao sol, porque é a melhor síntese, tá bom? É a melhor, 80% vem da exposição de raios ultravioletas que vão converter, ok? Em essa molécula. Então, aqui nós já observamos, tá? Todas as fases. Quando a gente fala de vitamina D, nós estamos falando aqui desde a parte da síntese até a eliminação, até o seu receptor, o receptor de vitamina D, que é o VDR. Então, é só de uma forma muito clara que eu não vou entrar aqui em todos esses processos. Mas aqui nós temos a síntese, aqui nós temos a absorção, aqui nós temos a distribuição. Ou seja, quando a vitamina D, tá bom? Ela se liga numa proteína chamada proteína vitamina D, que é regulada por esse gene GC. Ou seja, eu tenho gene na síntese, que é o DHCR7, eu tenho gene GC, que é na distribuição, eu tenho as enzimas de biotransformação, ok? Que nós estamos falando de um hormônio no fígado, tá? E essas conversões de 25 hidroxivitamina D em 1,25 de hidroxivitamina D, que é o metabólito ativo.
Então, percebam que todas essas moléculas aqui, gente, todas essas conversões são genes, tá bom? São genes. Então, os genes também estão, os genes estão, é importante o conhecimento dessas rotas metabólicas, porque a gente vai entender, poxa, se um paciente tem uma alteração genética no perfil de metabolização, será que ele vai ter será que ele vai ter um aumento satisfatório quando ele faz uso de vitamina D? De 2.000? Não, muito provavelmente não, não vai chegar aqui no VDR. Não, a gente vai precisar ajustar a dose, ok? Ou pensar também numa outra forma, tá bom? Numa outra forma farmacêutica. Isso também é interessante. Ou através de uma outra via de administração, também pode ser o caso. Então entendam que essa imagem, ela me diz muito a respeito da síntese, da distribuição, da metabolização e da eliminação, que são etapas da farmacocinética. Agora, o que eu quero que vocês entendam só um pouquinho mais a respeito disso, da vitamina D, que está também inserida nesse suplemento, e por isso que eu trouxe aqui como algo a mais para a nossa aula. Esse estudo, ele foi realizado, é um estudo GO, um estudo de ampla associação genômica. Ele avaliou as concentrações de 25-hidroxivitamina D em 33 mil indivíduos de ascendência europeia, e ele identificou, sim, ele identificou que variantes genéticas próximas aos genes envolvidos da síntese de colesterol e hidroxilação, tá bom? Que são os genes DHCR7, GC e CYP, tá? Podem influenciar o status, os níveis, a concentração da vitamina D. Portanto, essas alterações genéticas identificadas na síntese, que é DHCR7, distribuição e metabolização, sim, demonstram um aumento significativo do risco de deficiência da vitamina D. E falando em consequência da deficiência da vitamina D, eu não preciso, olha só, né? São muitas consequências, muitas consequências. E de fato, na época da pandemia, esse paper é super atual. Na época da pandemia, eu fiquei horrorizada com vitamina D de 10, de 8, de 15. Era assim, gente, era assim, era esse nível de. E fora as condições, né? Enfim, todas as condições que nós não vou entrar nesse detalhe. Então, existia aqui uma deficiência gravíssima de vitamina D e de tantos outros compostos. O valor ideal para uma vitamina D, tá? Já que ela regula cerca de 3% do nosso genoma humano. Eu, Carol, de acordo com o meu conhecimento, hoje eu olho para essas faixas. Existe, por exemplo, 90, ai, Carol, 90 nanogramas por mililitro, não é too much? Gente, varia se eu atendo uma mulher na menopausa que está com cancro de mama sim, faz sentido, sim, tá? Nós precisamos pensar que somos únicos, que possuímos individualidades e cada um tem a sua necessidade, ok? Mas e eu trago esses valores porque pensando em condições autoimunes, pensando em condições que sim há um caso específico. O que vocês precisam entender também é que existe uma sinergia. Para que, gente, só para vocês saberem, para que existe lá bonitinho, bonitinho aquele 1,25 hidroxivitamina D, que é o calcitriol, que é o metabólito ativo, ele não chega lá tão facinho não, porque ele precisa de magnésio. Existe uma sinergia entre os micronutrientes. Ele precisa do magnésio para se tornar ativo, tá? Então, é importante, não adianta nada um prescritor colocar lá 50 unidades de vitamina D né, na semana, e não olha para o magnésio, tá? Então, a gente precisa pensar em tudo isso, pensar que o magnésio ele participa de mais de 300 reações bioquímicas e está envolvido em diversos processos metabólicos e neuronais. E eu fecho a nossa aula com essa imagem lindíssima. Por que que eu trago essa imagem? Que conecta a inflamação. Quando uma mulher ela está grávida não só não, a gente pensa que a gente observa que ela cuida das duas próximas gerações. Então, essa gestante, ela cuida das duas próximas gerações. Hoje, o meu trabalho é exatamente esse. Hoje eu tenho uma mentoria chamada EpiGen, que eu dou aula a médicas e nutricionistas para cuidar das nossas próximas gerações. A gente precisa falar sobre isso. Então, nós sabemos atualmente que o estilo de vida, principalmente materno, inadequado durante a pré-concepção, durante a gestação, vai sim predispor tanto a mãe quanto ao bebê a desfechos desfavoráveis da gestação. Só que esse bebezinho, ele vai nascer com alterações metabólicas. A gente já está vendo esse perfil de inflamação. Eu vou chegar lá. Isso porque ocorrem modificações
alterações epigenéticas no tecido fetal, que levam a uma programação metabólica alterada, elevando a predisposição para doenças crônicas. Gente, existe um mestre da fisiologia e da endocrinologia. Bom, um dos meus professores, ok, que é o Tipola Neto, mas falando a respeito de David Barker, que foi quem traçou e quem trouxe toda essa hipótese que as doenças metabólicas originam no útero, tá? Foi David Barker em 1986. Então, quando a gente fala de uma doença cardiovascular, quando a gente fala de uma doença inflamatória, quando a gente fala de doenças inflamatórias, doenças metabólicas, essas doenças metabólicas, elas tiveram origem no ambiente intrauterino, tá? É isso que esse paper ele mostra, lindíssimo, porque existe aqui uma conexão, umas modificações epigenéticas, e essas modificações epigenéticas, via metilação, modificações de histonas, elas vão alterar todo esse padrão de expressão. Sim, e a gente pode, além disso, considerar também essa dieta ocidental que vai causar essa inflamação. Né, nós temos aqui esses alimentos, né? Esses alimentos que não são nada saudáveis, que vão levar a uma meta-inflamação, uma inflamação crônica de baixo grau, que vai levar a aumento de risco de complicações, e essas complicações poderá ser, né, impactar aqui a microbiota intestinal durante a gestação e afetar também a microbiota do recém-nascido, criando esse ciclo intergeracional de obesidade, de resistência à insulina e tantos outros distúrbios metabólicos associados. Então, gente, eu gostaria que a gente se unisse, sim, nesse movimento Sai da Inflamação, porque esse movimento, ele começa lá atrás. Ele começa ainda quando essa mãe tem hábitos e o estilo de vida inadequado, ok? Então, eu gostaria, agradeço imensamente, eu fecho com essa frase de Gandhi, seja a mudança que você deseja ver no mundo, e eu agradeço aqui o tempo de vocês ficarem ouvindo essa 1000 palavras por minuto, tá bom? Eu agradeço imensamente o convite. Doutora, muito obrigada por o seu tempo e pela sua explicação. Eu até estava a ver se conseguia ver a matrícula do carro, porque passou aqui um caminhão que levou a gente a pensar cada vez mais, porque realmente é uma informação brutal. Sei que o doutor Santiago também queria dizer algumas coisas, porque o doutor Santiago também é um dos responsáveis da doutora estar aqui conosco. Muito obrigada pelo seu tempo, foi brutal. Eu até estou assim meio zonzo, mas não sei se o doutor Santiago também quer dar aqui umas palavras. Não, maravilha. Queria agradecer, Carol. Vou chamar de Carol, tá? Que a gente já tem uma intimidade aí, já tem vários pacientes juntos. E o que que acontece? A Carol foi me prestigiar no evento do Balance Talk. Conforme eu falei, nós temos uma boa relação, temos vários pacientes que eu encaminho para ela para fazer essa avaliação do teste genético, porque eu brinco com ela. O médico, o clínico, às vezes chega a suar frio quando chega o paciente. No finalzinho da consulta, entrega um teste com 300 páginas. Ó, doutor, tem esse examezinho aqui. E é um exame que tem que ser muito bem avaliado, né? E a gente vê muitas vezes os pacientes investem para fazer um excelente exame, mas muitas vezes saem com uma informação inadequada ou com uma desinformação sobre a aplicabilidade desse teste, né? Então, parabéns, Carol, pelo teu trabalho. No final da minha palestra, a Carol veio falar: bah, gostei da palestra, acho que a gente tem que correlacionar isso com o que, na verdade, eu quero mostrar o meu balance test lá de abril e com o que está hoje, que você viu lá na palestra, justamente porque eu acho que hoje, avaliando o meu teste genético de maneira adequada, como você fez, a gente começa a entender algumas coisas do porquê o meu balance teste lá no início estava tão ruim, né? E que nem eu queria brincar contigo, quem olha o meu teste genético com um pai que morreu aos 52 anos de morte súbita cardíaca dá vontade de chorar. Mas depois que eu descobri que a epigenética me dá um poder muito grande de poder ãh, suplantar esses genes que eu herdei que não são favoráveis, eu acho que é um bálsamo para mim foi assim. Eu vou confessar para vocês que que nem eu falei, meu pai morreu aos 52 anos de morte súbita cardíaca e o que que acontece? Ele tinha maus hábitos de vida. Então, ele fumava, ele era estressado, etc, etc. Não praticava exercício físico, tinha uma barriguinha.
E quando eu fiz o meu teste genético ano passado, eu tinha lá no fundo uma esperança de ter dado genes bons e, na verdade, meu pai ter morrido por não ter hábitos bons de vida, entendeu? Quando eu vi o meu teste genético, eu falei assim, não, o negócio é continuar me cuidando. E pelo contrário, tem gente que se deprime quando vê um teste genético. Eu fiz o contrário, eu comecei a me cuidar ainda mais do que eu me cuidava, entende? E quando eu fui apresentado ao Balance Test, eu vou dizer para vocês assim, ó, assim como a Carol falou assim, para mim o paciente tem que estar entre 60 e 90 de vitamina D. Se a gente for sair desse nosso movimento, sai da inflamação e vai para a medicina tradicional, a gente vai ser questionado por isso que a gente fala. Mas por quê? A medicina tradicional ela tem visão de exames na normalidade, na faixa da normalidade. Para mim, eu não quero exame normal, eu quero exame ótimo. Para os meus pacientes, eu não quero exame normal, eu quero exame ótimo. Então, o que eu digo assim, aquela pessoa que quer exames no valor normal, que se contenta com o bom, eu já digo, não precisa consultar comigo. Sinceramente, não tem por que fazer um teste genético. É quem quer a saúde otimizada. E agora eu vou compartilhar para vocês o meu balance test, que eu acho que é bem interessante e acho que vai contribuir aqui para a nossa conversa aqui. Tá aqui, aqui. Então aqui, ó. Esse aqui é o meu balance test lá de abril. Na época eu tomava 2 comprimidos de uma marca bem famosa de ômega 3 e 2 comprimidos de krill oil, tá? Então, assim, a minha relação, resumidamente, eu já fiz até uma aula sobre isso, mas assim, a minha relação ômega 6 ômega 3 estava 5,5 para 1. O meu index ômega 3 estava 4,8. Só para explicar para vocês o que que é o index ômega 3. É a relação do ômega 3 e PDHA em relação a todos os ácidos graxos. Então, essa relação abaixo de 4% é um alto risco, entre 4 e 8% é um risco moderado, e o ideal é acima de 8%, tá? Além disso, eu não vou falar sobre todo o teste, a minha proteção da célula estava insuficiente, né? Então, quando eu fiz o meu balance teste, eu falei para o Humberto e para o Thiago, eu falei, meu exame não tá tão ruim, tá 5,5 para 1. Daí, eles, cadê o ômega 3 da tua célula? Realmente, não tava bom, não tava como eu queria, não tava ótimo. Então, 4 meses depois, tomando então o Balançoio, esse aqui é o meu exame hoje, tá? O meu ômega 3 index está ótimo, tá 8,5%, a proteção da minha célula tá 90% e a minha relação ômega 6 ômega 3 está 3,2%. Ainda não tá como eu quero, acredito eu que no meu próximo exame vai estar ainda melhor. Mas olhando para esse exame hoje e vendo a avaliação da Carol, eu digo assim, faz todo sentido. Faz todo sentido. E fico feliz que agora eu estou tomando, na verdade, um ômega 3 de qualidade, então o meu risco ali tá. Estou conseguindo, através da minha epigenética, suplementar a epigenética, né? Uhum. Diminuir esse meu risco. É isso que eu queria trazer para vocês aí. Excelente, Santiago. É Doutora, isso nós aí. temos aqui duas questões. Sei que o nosso tempo está quase a estourar, mas tem aqui duas questões que eu gostava de fazer. Não sei Vamos se, lá. não sei se eu vou conseguir chegar a elas, porque eu estou mais perdido que cego em tiroteio, como se costuma dizer, porque eu sou muito tecnológico. Mas tem aqui uma da Margarida Moraes. Eu se calhar vou pedir ao Carlos para me ajudar a pagar essa questão da Margarida, que ele é mais acostumado, e tem aqui mais duas questões que eu gostava que a doutora respondesse. Eu vou só aqui ativar o som do Carlos para eu ler a questão para a doutora. Vamos lá. Humberto, qual que seria a questão? Me desculpe. Eu Ah, ok. vou-lhe ler aqui, só vou pedir para ativar o som do Carlos. Consegues ler aí para mim, Carlos, as duas questões da Sim, Margarida, que ela... a questão da Margarida Moraes é se foi logo no início, quando A a doutora Francisca. estava a falar da ação do ômega 3, e ela pergunta se essa ação do ômega 3 na neuroplasticidade pode continuar, por exemplo, na adolescência.
Margarida, sim, a neuroplasticidade, gente, primeiro ponto, o cérebro, ele só se forma com 25 anos. E além disso, Margarida, eu vou muito mais além. A gente sabe, existem trabalhos lindíssimos, que mostram a potência do ômega 3, em idosos, tá bom? Na cognição, na memória, no aprendizado. Então, como eu falei para vocês, uma concentração excelente de DHA faz toda essa neuroplasticidade. Então, é importante, sim, em todas as fases das nossas vidas, tá bom? Desde como eu falei para vocês, desde 6 meses de vida, né, o DHA, enfim, em todas as fases, tá bom? Não tem. Eu enxergo muita. A gente está falando de epigenética, de modulação de vários genes. Modulação, a gente pode colocar aqui o BDNF, sirtuínas, ativação da via AKT, mTOR, todas essas vias são importantes para essa neuromodulação, tá bom? Então, sim, faz total sentido. Pronto. A segunda questão que temos aqui é se pode tomar ômega 3 aqueles doentes celíacos. É importante a gente avaliar. Bom, primeiro, olha, é importante a gente avaliar cada caso, tá? Esse é o primeiro passo. Mas se vocês lembrarem aqui da minha apresentação, tem um paper super famoso de modulação intestinal, onde nós sabemos que existe um processo, né? Muitas vezes o paciente que possui aqui uma doença celíaca, ele tem um processo inflamatório também, um estresse oxidativo aumentado. Então, eu não vejo por qual motivo não fazer a suplementação. Então, mas é interessante identificar, analisar alguns exames bioquímicos, tá bom? E sim, se a gente achar que faça sentido, sem dúvida nenhuma, por conta de toda a modulação, da microbiota intestinal, e identificar, sim, o ômega 3, ele tem 3 ações, né? Além, não, 3 ações específicas, tá bom? Anti-inflamatório, antioxidante e modulador, e faz toda a parte da modulação da microbiota intestinal. Então, eu não vejo nenhuma contraindicação nesse sentido. Depois temos aqui da Helena Souza. Doutora, gostaria de perguntar se, no caso de indivíduos portadores Apoio. alelo, do alelo ApoE4, há alguma evidência de que a suplementação com ômega 3 possa ser menos benéfica ou até contraproducente devido ao aumento do LDL, à diferente metabolização das gorduras? Helena, essa alteração no alelo seria alteração alelo de risco ApoE asterisco 4/4? Seria o alelo de risco? Seria a homozigose em alelo 4. Eu pergunto isso só por uma curiosidade, tá bom? Mas a minha resposta não vai ser diferente para isso. E nós sabemos que, só para contextualizar, eu acho que há muitos que estão aqui não têm um conhecimento tão profundo da apolipoproteína E4, tá bom? Então, esse gene, existem 3 genes muito bem estudados. O projeto Genoma, ele foi concluído em 2003, tá bom? Em 2007, 3 genes foi extensivamente estudados. MTHFR, a poliproteína e também FTO. Então, esses foram os 3 primeiros que relacionados com a nutrigenética. Quando a gente fala de ApoE, o ApoE ele está relacionado não somente às doenças cardiovasculares, ele está relacionado também às doenças neurodegenerativas, a doença de Alzheimer e todas as. Então, ele é um gene que existem aqui muitos, está relacionado a muitas doenças. Então, quando você coloca aqui para mim, existe alguma contraindicação, o ômega 3 nesse sentido? Eu não vejo, tá? Até porque, por exemplo, de acordo com a Sociedade Europeia e Brasileira, o ômega 3 ele é indicado nessas sociedades e, além disso, ele faz toda essa modulação do ApoE. E existem estudos lindíssimos que falam dessa associação, quando pensa aqui na apolipoproteína. Então, eu não vejo essa relação, eu só vejo benefício, Helena. Só vejo benefício, tá bom? Em relação à polipoproteína. E para terminar, temos aqui mais uma Temos questão, que é: existe uma lista de condições ou doenças em que não seja recomendado o uso do Balance Oil? Já sabemos, por exemplo, que
Com anticoagulantes é preciso ter cuidado. Esta questão é do Gustavo Leitão. Sim, eu imagino aqui que o Gustavo tenha pensado na questão dos anticoagulantes, porque ele atua no ácido araquidônico e faz toda a parte de leucotrienos, tromboxanos e essa questão toda. Mas ainda assim, mas ainda assim há benefício, tá bom? Então, assim, existem sim as suas particularidades, a gente precisa entender o paciente como um indivíduo único, mas estudando profundamente o ômega 3, cada vez que eu estudo sobre o ômega 3, eu fico mais apaixonada ainda. Então, para vocês terem uma ideia, assim, as minhas filhas, em relação a teste genético, em relação à suplementação, as minhas filhas, eu tenho duas filhas, que eu já estou aqui, né? Uhum. Eu tenho duas filhas, uma de 7 anos, uma de 2 anos. E desde 6 meses elas são suplementadas com DHA, ok? Hoje, já a mais velha já faz a suplementação de cápsula, já consegue ingerir a cápsula. Mas o que eu quero dizer para vocês é que em todas as faixas etárias é importante a suplementação de ômega. O ômega, gente, ele tem, a gente precisa, se a gente entender facilmente, né, como é a estrutura do nosso organismo, como é a parte bioquímica, como faz toda a parte de neuromodulação, a membrana fosfolipídica. Então, fica fácil o entendimento que é necessário a gente colocar aqui energia no nosso, combustível no nosso organismo, tá bom? E o ômega 3, ele entra como uma forma de combustível para as nossas células, assim como a coenzima Q10, assim como outros compostos tão importantes para dar essa energia para as nossas células. Então, eu não vejo nenhuma contraindicação e cada vez mais que eu estudo essas moléculas que precisam ser adquiridas com fontes alimentares e também suplementação, é necessário para modulação epigenética, que eu tanto falo para vocês, né? A minha tese do doutorado foi epigenética, então. Então é isso que eu posso dizer para vocês, que a suplementação ela é capaz de modular a expressão dos nossos genes. Como que ela faz isso? Através de mecanismos epigenéticos muito bem detalhados, muito bem descritos, como metilação do DNA, modificação das histonas e também alteração de microRNAs. Então, gente, através desses mecanismos epigenéticos, quando eu falo só para a gente encerrar tudo e vocês também receberem esses insights, quando eu falo para vocês que quando a gestante ela cuida de 2 gestações, isso porque existem essas modificações genéticas. Nós nascemos com esse padrão esse padrão da expressão gênica. Só que essa mãe, por hábitos inadequados, como por exemplo, bebidas alcoólicas, consumo de doces, sedentarismo, café na gestação, todos esses vai gerar uma alteração metabólica. Uma alteração metabólica e esse bebê, ele vai ter uma predisposição mais acentuada para o desenvolvimento de doenças metabólicas. E aí que entra a inflamação. E não só isso, gente, não só isso, por exemplo, teve um boom aí de paracetamol na gestação e eu tive que colocar eu sou especialista também em farmacogenômica, tá bom? Por ter essa lista essa ênfase em farmacologia, eu sou especialista em farmacogenômica. Então, o uso de medicamentos na gestação também vai levar a diversos gatilhos, tá bom? Como, por exemplo, o nascimento, né? O desenvolvimento de crianças, né? O aparecimento de crianças com diversas alterações neurocomportamentais. Então, o que eu digo para vocês é que quando eu enxergo hoje, o meu trabalho principal é aumentar o nível de consciência dos profissionais da área da saúde para que a gente possa entender e transformar as gerações que está por vir aí, que infelizmente não. Infelizmente, eu nunca vi tantos casos de crianças com autismo, com tantos casos de crianças com hiperatividade, com déficit de atenção. Se a gente não cuidar da gestação, a gente vai seguir com todas essas consequências. Então, é preciso sim suplementar, e a suplementação, ela modula a expressão dos nossos genes. E o ômega 3 não falta na minha lista, tá bom? É isso que eu queria dizer para vocês. Muito Doutora, obrigado. muito obrigada pelo seu tempo, pela sua palestra, pela sua atenção. Vou deixar o doutor Santiago, que é o responsável por isso ter acontecido, de terminar esta sessão. Por isso, muito obrigado à doutora, muito obrigado ao doutor Santiago, porque sempre está a trazer mais-valias na nossa vida e, obviamente, vamos tocar na vida de muita gente. Muito obrigado, fiquem saudáveis, doutor. É Obrigado. contigo. Eu vou terminar fazendo um jabá, pessoal. Aqui, ó. Aqui, deixa eu compartilhar minha tela de novo para chamar vocês para 2 eventos aqui.
Então aqui, sábado, de tarde, no Hotel Pestana Palace, eu vou participar desse evento que é Menopausa, Menopausei Agora, tá? É da Patrícia Garboni, então tá lá no perfil do Instagram dela, as inscrições, ok? E essa aqui vai ser minha palestra: Risco cardiovascular na menopausa e prevenção que funciona. Sábado, então, à tarde, agora dia 17. No dia, ou melhor, dia 18. No dia 19, pela manhã, estarei na Zen House, ali em Sintra, para o Balance Talk às 10h30. Vai ser um bate-papo, eu diria assim, informal, com as pessoas aí que quiserem conversar sobre a relação ômega 6, ômega 3 e sobre índice ômega 3 e suplementação de ômega 3. Vai ser um prazer receber vocês lá, tá bem? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Carol, não podia ser melhor. Adorei a tua palestra. Vai ser, pode ter certeza que vai ser convidado outras vezes. Vai ser a primeira de muitas. Foi bom que ficou gravado. E a gente mantém contato. Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que quem assistiu no ao vivo, quem vai assistir gravado depois, vai aproveitar muito. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Abraço a todos. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente.